Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá de encontrar a sua liberdade, o seu próprio poder a partir deste nada. A necessidade material externa mudará para uma necessidade de alma, e a partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações com respeito ao futuro. Temos que olhar em frente com absoluta equanimidade para tudo que possa vir. Temos que pensar que tudo que nos acontecer nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nessa era. Saber viver com absoluta confiança, sem nenhuma segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Titio Steiner, boa tarde para você que está aí mais uma vez aqui nos ouvindo, no grupo de estudos Firmando os Passos, aqui do Instituto Se Faz. Meu nome é Thaís, eu sou professora e sou permacultora e falo diretamente aqui de uma casa permacultural que se localiza em Maringá, noroeste do Paraná. E a ideia desse grupo de estudo é disponibilizar materiais em forma de podcast, onde a gente discute livros, documentários, entrevistas, né? Queremos que cheguem grupos, né, aqui com a gente, para a gente poder discutir a respeito da autonomia, do desenvolvimento da autonomia em empreendimentos, em trabalhos na cidade, iniciativas formativas destinadas a desenvolvimento humano, todos que se interessam por essa temática de autonomia e autogestão. Aqui temos então, no outro encontro, estamos falando da parte 4, que se chama Formação de um Conselho Administrativo. E a gente leu alguns tópicos. E o tópico de hoje fala assim: problemas que persistem. O estudo experiencial não pode ser o 13º ano. Que seria o 13º ano? Seria a última série da escola, né? Porque aqui ele fala sobre a organização, a autogestão de uma escola, e a gente transpõe, né, a nossa realidade de hoje em dia, né? Então, se a escola vai ter o 12º ano, o 13º ano seria isso. Então, ele começa assim o texto. É triste relatar que essa tentativa de renovar o impulso original para o trabalho do colegiado não teve êxito satisfatório. 8 meses depois, tornou-se necessário retomar a questão do trabalho do colegiado. Vale apresentar a discussão na íntegra, e Steiner falando de temperamentos e alimentação. Então, para a gente lembrar um pouco, né, no começo dessa parte, ele trouxe um exemplo de uma organização, né, como o próprio nome já fala, de um conselho administrativo. Os famosos grupos de trabalho, que a gente para quem já trabalha em associação, em cooperativa, em alguns outros trabalhos coletivos, sabe que os GTs são bem famosos, onde um grupo de pessoas se reúne para fazer uma determinada tarefa, que tem começo, meio e fim. E aí eles fizeram uma organização aqui e começaram a ter problemas 8 meses depois. E aí o Steiner diz assim: o que eu tenho em mente e o que eu pediria que discutisse em primeiro lugar são todas as circunstâncias ligadas à carta devastadora que eu recebi do Sr. X, informando que quer sair do grupo administrativo. Parece que ele não recebe o tanto de confiança que julga ser necessário existir entre o conselho e ele. Eu sei que o colegiado pediu que ele recuasse em sua decisão, mas eu já lhe disse que assim que seja, que em nosso colegiado não são apenas os relacionamentos superficiais que devem ser saudáveis, mas toda a fundação do nosso trabalho em conjunto. Não é possível trabalharmos da forma que eu escrevi na palestra que acabamos de ler, se as relações mais básicas entre os membros do colegiado não forem saudáveis. Nem todos trabalham com
entre e a partir de todos os demais. Isso deve ser mais uma vez cultivado em nossa escola. Quando alguém se envolve com a aula de um professor, este deve sempre conhecer e sentir que os outros estão fazendo. De vez em quando, participo de algumas aulas e devo dizer que algumas coisas não estariam como estão se esse tipo de coisa acontecesse em outras aulas, cujos efeitos deveriam estar atuando na aula em questão. É tão importante trabalhar em conjunto e o impulso deve surgir nas reuniões. Se cada um de nós seguisse seu próprio jeito e trabalhasse desconsiderando o próximo, seríamos incapazes de cumprir nossa empreitada. Por isso, ao meu ver, isso não resolve ainda. Isso não resolve nada. Insisto a todos os envolvidos de alguma forma que manifeste francamente suas opiniões sobre o que está acontecendo nos bastidores e não o que acontece às claras. Na minha opinião, não se trata tanto da minha pessoa, mas do trabalho que está sob julgamento por acabar com a confiança das pessoas. Seria bom se algo acontecesse para verdadeiramente garantir o progresso. Isso seria mais importante do que a parte que se refere a mim. Um professor, o Sr. X, nos disse que as reuniões não estavam sendo como ele queria. Ele achou que não teria conseguido dar vida às reuniões, porém nenhum de nós conseguiria. O aumento do quadro de funcionários torna as coisas um tanto complicadas. E aí o Sr. Steiner diz assim para ele: eu não encontro motivos para menos entusiasmo por conta do aumento de funcionários. Seria triste se isso acontecesse. Novos professores deveriam ter novas fontes de entusiasmo. Se você deseja que o ambiente não fique mais iluminado, você acende mais luzes, não as apaga. Coisas muito sérias têm acontecido. E aí eu coloquei aqui uma reflexão que é para a gente fazer também. É o seguinte: então por que a gente monta coletivos, né? Se a gente acredita que isso vai ser um problema, né? Então essa é a pergunta que o Steiner traz, né? Aí várias pessoas respondem assim: de jeito nenhum, né? Isso não é um problema, ter mais pessoas. E aí o Steiner coloca assim: entretanto, meus caros, com certeza uma renúncia como essa deve ter sérios motivos. Não dá para considerar a ideia de que nada grave aconteceu. Temos que lidar com isso com seriedade. Aí um professor comenta, né? Um diálogo que tá rolando aqui. Na verdade, eu perdi confiança na vontade que o colegiado tem de cooperar nas reuniões, pela forma em que elas vêm se realizando. Tive de consentir com um professor que esteve ausente, pois as reuniões não chegavam a lugar nenhum. Quem nunca, galera, foi em várias reuniões de coletivo? Não, vamos fazer uma coisa junto, e decide de lá e decide de cá, e aí no final você vai embora, né, com essa sensação de que não foi para lugar nenhum. Aí o professor fala assim: o Sr. X deve nos dizer por que as reuniões não o agradam. Aí o Steiner responde assim: eu também gostaria de perguntar de que forma essas reuniões são insatisfatórias. E aí vários professores comentam. Falaram que incidentes aconteceram. E aí o Steiner comenta: o tipo de coisa que vocês estão trazendo à tona pode ser discutido ou não. Um jeito de fazer isso é balançar a cabeça da mesma forma que estão fazendo no grupo de professora, Dona A. Porém, se você aceita discutir sobre o assunto, demonstra que você, depois de tudo, sente-se cooperativo. Seria realmente bom se pudéssemos falar porque as coisas desse tipo estão sendo discutidas. Eu acho que, no nível superficial, trata-se somente de mal-entendidos. No entanto, eles nascem naturalmente de prós e contras. Aí um professor responde lá: eu acho que eu compreendi a situação. Sem entrar no mérito da responsabilidade, o Sr. X quer treinar o colegiado a ter certa disciplina. Devido às posturas temperamentais, isso gerou mal-entendidos. Aí o Steiner coloca assim, ó: você tocou num assunto sobre o qual adoraria discutir com vocês. Já mencionei na palestra de hoje que é preciso encontrar um caminho independente de estados de humor. Houve um esforço de se afastar das emoções para se alcançar um entendimento interno. Eu gostaria de saber como surgiu um mal-entendido entre esses temperamentos.
Se eu detalhar que o senhor realmente está dizendo, senhor Y, é que o senhor X queria transformar o colegiado numa turma do 13º ano, o colegiado não aceitaria e se rebelaria contra estarem sujeitos à educação. Isto é, eles se sentiam tratados como criança, a turma mais velha, 12º ano. Aí o professor diz assim, com base em incidentes que estão na raiz de tudo isso. Aí o Steiner responde de novo, como não posso considerar essas coisas como nada demais que um fósforo aceso caindo no barril de pólvora? Eu quero saber mais a respeito das causas do que dos incidentes. E aí vários relatos foram feitos, né? Para ele, para o Steiner e não para o grupo. Isso traz à luz o problema, mas não a solução. O Sr. X demitiu-se a fim do seu tempo de serviço, nos próximos 4 meses. Os outros 2 assumirão o mandato. Temos que viver com o espinho da nossa carne justo agora, em tempos difíceis. Esse é o preço de uma demissão. Quando alguém sai, sangra. Isso é a minha percepção aqui de Thaís, né? Porque toda vez que um coletivo se reúne, ele tem um propósito muito interessante, principalmente com ideais educativos, transformadores de realidade, construtivos em relação a uma comunidade, né? Em relação a uma prática que se vê como necessária de ser feita dentro de um grupo onde isso não está sendo feito. Então, quando nasce esse impulso, ele é muito bonito e é muito complicado, porque quando uma pessoa sai, né, e diz não quero mais participar disso, eu sinto que existe aquele sangramento, sabe? Depois fica aberto aquele sangue, né? E as pessoas não conseguem estancar aquele sangue, ou muitas vezes fica olhando aquele sangue escorrer e tá tudo certo, né? Deixa lá sangrar, não vamos fazer nada para estancar isso, né? Aí o Steiner diz assim, ó, em minha opinião, o caso do 13º ano, como confirmado por vários de vocês, tem algo a ver com isso. Aí um professor diz, as pessoas estão determinadas, apesar de um 13º ano depositar a confiança no Sr. X. Aí o Steiner diz, depois de escutar mais discussões, ainda acho que tem mais uma coisa por trás disso tudo. Não entendo seu ponto de partida, nem como isso levou a um pedido de demissão. Isso está ligado às questões pessoais que não podem ser abordadas aqui, pois temos que permanecer objetivos. Então aí eu coloquei uma observação assim, ó. A gente procura ser objetivo em uma reunião. Mas em qual momento que a gente vai ser subjetivo? Em qual reunião vai ter o espaço para a subjetividade? Onde é que a gente vai lavar a roupa suja, né? Em outras palavras. Pediram que o Sr. X continuasse atuando e ele aceitou. As conferências publicadas não mencionavam até que ponto os professores de Stuttgart conseguiram manter a harmonia na vida do colegiado, dando vitalidade ao coração e à alma da escola, tão almejados por Steiner. Entretanto, sabe-se muito bem que muitas escolas Waldorf encontram muita dificuldade para atingir esse ideal. E não só as escolas Waldorf, né? Assim como todos os lugares onde a gente reúne pessoas, como eu comentei, né? Pessoas que estão interessadas em promover algum outro tipo de organização em que as pessoas são valorizadas por igual, em que as reuniões são mais objetivas, e que as reuniões têm resultado, e que não existe essa questão de hierarquia, né, de que uma pessoa fala e a outra cala a boca e não pode colocar a sua opinião. Então eu achei muito interessante ele colocar esse exemplo, né, de que um tempo depois aquela organização que já foi feita já não mais funcionava, que já tinha gente querendo sair, abrir mão do seu papel, né. Porque, na minha perspectiva, a gente não insiste muito, né, nesse tipo de organização. A gente não confia que o grupo é a autoridade máxima daquilo que a gente está fazendo, né? Tanto que o Steiner, ele recebeu aqui, ó, bem no começo, ó. Ele recebeu, ó. Bem no começo ele fala assim, ó.
A carta devastadora que recebi do Sr. X informando-me que quer sair do grupo administrativo. Então, assim, ele informou ao Steiner que ele queria sair aí do grupo, e aí quando o grupo se reuniu com o Steiner, que isso vem à tona. Então, a gente ainda transfere a autoridade para alguém que esteja conduzindo aquilo, ou alguém que a gente acha que é mais sábio, né? Não vou falar com essa pessoa e essa pessoa vai me ajudar a contar para o grupo. Então a gente não reconhece esse lugar do grupo como a autoridade máxima que a gente tem que trabalhar, como a referência máxima que a gente tem do que a gente está fazendo. É essa entidade que a gente cria em coletivo, a partir do momento que a gente se encontra e traz essa força, né? E aí, assim, a gente vai continuar fazendo essas leituras, né, até a gente terminar e deixar o livro completamente disponibilizado aqui em formato de podcast, né, pelo canal do Instituto Se Faz. Nós temos ainda a parte 5, que fala de espírito objetivo, e a parte 6, uma república que pressupõe a autoeducação. E para quem não conhece, né, aqui você no Instituto Se Faz, a gente tem uma nova forma de se relacionar, né, um experimento de se relacionar com os recursos abundantes que a gente tem, não só o dinheiro. Então eu estou aqui com vocês partilhando a minha abundância, minha biblioteca pessoal, meu conhecimento, minha experiência. E que as pessoas também que estão escutando, né, acompanhando, e que elas acreditam isso ser uma coisa importante, elas dispõem, né, de um recurso abundante nesse momento, que seria o dinheiro, que não é muito, né, porque a gente trabalha com valores que são acessíveis. Então, os valores acessíveis são, com R$16 você paga a professora que está disponibilizando esse material aqui disponível no canal do Instituto. Não só o material do grupo de estudo, não só a professora Thaís Roth que vos fala, mas a ideia é que em breve, em algum momento, outros professores venham para cá com outras temáticas e que esse recurso possa ser disponibilizado para essa pessoa, né? Uma vez que a gente vive num mundo onde a gente está procurando justiça, né? Com R$32 você paga a professora e ajuda a manter as atividades do Instituto, disponibilizando, né, o conhecimento tanto aqui pela internet como pelo presencial. Com R$48 você faz tudo isso e você ainda contribui para uma caixinha, né, um caixinha de dinheiro que vai compor, né, a produção de e-books e reposição de ferramentas aqui do Instituto. Muitas vezes um arco de serra tá ruim, uma lixa, né? E com R$54, que é o máximo, né, de contribuição, você faz tudo isso e você ainda, né, paga para uma mulher estudar. Então a gente quer abrir um edital, né, dizendo, olha, temos aqui nossa caixinha, né, a disponibilidade de uma vaga para poder estudar no valor de R$16 e a gente quer que as pessoas cheguem, né, e que possam ser remuneradas por isso, né. A ideia aqui do Instituto, e a gente dá esse start, né, é que as pessoas recebam para estudar. Então essa aqui é a nossa ideia, tá bom? Então um abraço, que todo mundo que tá por aí me ouvindo possa ter um excelente dia, e fiquem de olho aí que na descrição do vídeo tem a data do nosso próximo encontro. Um abraço.